Olá, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui para refletir mais uma vez sobre a Palavra de Deus neste domingo, em que contemplamos e que celebramos a solenidade de São Pedro e de São Paulo, a igreja que é constituída sobre o alicerce dos apóstolos. E por isso celebrar essas duas grandes figuras, expressões da missão da igreja, nós vivemos um momento de alegria, de fé, de esperança. Olhar para as leituras deste domingo é pensar como nós então podemos atualizar a celebração de São Pedro e de São Paulo. Este ano eu gostaria que nós pudéssemos refletir no sentido e no olhar do testemunho, ou seja, olhando para Pedro, olhando para Paulo, olhando para a Palavra de Deus, quais são os elementos, quais são os sinais que nos são perceptíveis e que eles podem então ser assumidos a partir do testemunho dessas duas figuras na nossa vida. Quando eu olho para a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que fala da prisão e da libertação de Pedro, o primeiro sinal que me ocorre é o sinal do martírio. Na experiência, na ocasião da festa dos pães asmos, na memória da libertação de toda a caminhada do deserto, nós temos todo este sentido de uma igreja que sofre, de uma igreja que também passa por esta dimensão do martírio, quando Pedro, os apóstolos, tantos outros experimentaram a perseguição, experimentaram o martírio. O segundo aspecto que me é precioso na primeira leitura de hoje é a oração, a dimensão da comunhão eclesial, a comunhão que se dá também através da forma da expressão da oração. A igreja rezava enquanto Pedro estava preso. Esta igreja povo, esta igreja comunidade, esta igreja da qual nós experimentamos a cada domingo quando nos reunimos como comunidade para rezar e para celebrar a dimensão da Eucaristia. Um terceiro ponto que me é precioso é a questão da libertação. Esta presença angelical que conduz, que ensina Pedro a cumprir e a obedecer tudo aquilo que ele vai determinando, tudo aquilo que ele vai apontando. Um quarto elemento que aparece na primeira leitura é a dimensão do louvor, ou seja, o reconhecimento da ação divina. Martírio, oração, libertação e louvor. 4 sinais importantes para a nossa vida de comunidade hoje. Os martírios que continuamos passando, os sofrimentos, na defesa, no compromisso da fé. A experiência da oração, que fortalece, que nutre e que dá razão para a comunidade se encontrar, além da experiência da libertação. Ou seja, o Senhor que nos conduz. Pela ação do Espírito, nós somos conduzidos em vista de alcançarmos um dia a libertação plena. E não esqueçamos do louvor, agradecer, bendizer ao Senhor. Na segunda leitura, onde nós vemos a figura de Paulo, na velha ou na grande expressão, melhor dizendo, combati o bom combate, guardei a fé. O primeiro elemento que nós podemos pensar é a consciência da finitude, ou seja, a vida tem o seu fim. E esta vida construída nesta realidade terrena nos ensina a combater, a defender, a lutar, a guardar a experiência da fé. Para que então tenhamos o prêmio, ou seja, a coroa da justiça, na consciência então de uma ação divina, de uma companhia de Deus, de uma força e uma disposição para todo o processo de evangelização. Paulo também, assim como nós vimos na primeira leitura, expressa isso através de um louvor. Consciência da finitude, combater,
buscar o prêmio, a consciência da ação divina e o louvor. 5 elementos dos quais, então, esta segunda leitura de hoje nos ensina a perceber, diante de uma consciência da finitude, tantos elementos hoje que a sociedade traz. Parece que nós não podemos mais morrer, nós não podemos mais chegar à realidade da finitude. Pela experiência da morte, nós alcançaremos a eternidade. Combater, lutar, defender, guardar a nossa fé. Diante de tantas ameaças, de tantas situações do martírio, como nós vimos na primeira leitura, combater o bom combate, guardar a fé na consciência, então, do nosso compromisso e da nossa responsabilidade. Para que tudo isso se converta ou se traduza na coroa da justiça. De tudo aquilo que buscamos na realidade terrena, nós então vamos perceber os frutos deles, alguns aqui na realidade terrena e outros tantos na realidade do céu. Quando nós olhamos para o texto do Evangelho, nós temos esta experiência que já ouvimos no Evangelho de semana passada de quem é Jesus. Mas hoje esse texto é retomado para evidenciar a experiência do mistério petrino que se constitui a partir da consciência do Messias ou do seu messianismo, através de uma profissão de fé, através de uma revelação divina que se dá no coração humano. Feliz és tu, Pedro, Simão, porque não fostes, outra coisa senão Deus que te revelou isso. E a experiência de uma edificação eclesial e de uma comunhão eclesial. A igreja vive essa experiência na consciência de que, como presença de Deus, deve sempre construir no coração das pessoas esta dimensão de uma fé, de professá-la, de testemunhá-la. Depois, na consciência de que todo esse processo da igreja é conduzido pelo Espírito, esta nossa humanidade que é envolvida pela graça divina. Por isso, como Pedro, como Paulo, nós enfrentamos os desafios da ação evangelizadora, mas conscientes de que o Senhor caminha conosco, em vista de uma edificação, em vista de uma comunhão. Ser igreja para quê? Para testemunhar o ressuscitado, para construir uma realidade de comunhão. Sabemos de tantos desafios internos e externos que existem na vida da igreja, decorrência dessa humanidade. E quanto mais nós nos distanciamos dos exemplos de Pedro e de Paulo, mais dificuldades nós encontramos. Rezemos hoje por tantas pessoas, ministros ordenados, leigos e leigas, que fazem com que esta igreja caminhe na sua missão, na sua tarefa e na sua responsabilidade. Com Pedro e com Paulo, nós possamos então renovar o nosso ardor, o nosso desejo de continuar servindo a Cristo, servindo Cristo na igreja, servindo as pessoas através dos trabalhos, das pastorais, dos movimentos. Que Deus lhe abençoe nesta tarefa, nessa missão, nessa responsabilidade. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.